Olá, meus irmãos queridos e amados, estamos de volta com as nossas aulas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, falando diretamente de Lajinha, da Faculdade Teológica Bereshit. Estamos ministrando a matéria Pentateuco, também denominada Introdução Bíblica número 1. Já fizemos várias aulas, a última delas com as personagens principais, já acabamos o livro de Gênesis, estamos começando agora Êxodo. Êxodo, o nome diz Exodos, para fora do caminho. Vai falar da saída do povo de Israel depois de ter ficado lá 210 anos mais ou menos. Na verdade são 400 anos naquele dia que Deus revelou para Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra estrangeira, depois será reduzida à escravidão. Mas se você fizer as contas, nós voltaremos isso numa outra aula, quando iniciarmos a falar sobre o Êxodo, mostraremos que, na verdade, não foi mais do que 117 anos a escravidão do povo. Resumindo tudo, de nascimento de Isaac até a saída do povo com Moisés, com 80 anos de idade, aí sim vai dar 400 anos. Então, hoje falaremos sobre a personagem, acho que principal dessa história do Pentateuco toda, que é Moisés. Moisés, para vocês terem uma ideia, ele aparece 848 vezes na Bíblia Sagrada, sendo 769 no Velho Testamento e 79 no Novo. E somente no livro do Êxodo tem 263 vezes, sendo que no Pentateuco todo, na Torá, nos 5 livros da lei, 594, quase 600 vezes. Né? Ele nasceu, vocês sabem a história dele, de quem ele é filho, né? Ele é filho de Anrão, e você tem que entender que Levi, Jacó teve Levi, não é isso? Vários filhos dele, o quarto filho é o Levi. O Levi teve 3, Gerson, Coate e Merari, todos 3 antes de entrar para o Egito. E quando fala que ele entrou para o Egito, Jacó com 70 almas, sendo 4 o Manassés, o Efraim, a Azenate e o José, que estava no Egito, são 66 mais 4. Então já diz que Gerson e Coate e Merari já eram nascidos antes de Jacó entrar no Egito. Então depois o Coate então, tem 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. O Anrão tem então esses 3 meninos. Tem o Arão, o Moisés e a Miriam. O Miriam, Arão e Moisés. Né? E diz que taxativamente diz que a Joquebede, que vem a ser a mulher de Moisés, ela teria, Arão, né, a mãe de Moisés, ela teria nascido no Egito. Ela era filha de Levi também, filha mulher. Então ela vem ser a mãe de Arão, Moisés e Miriam. Então Joquebede, então, é essa que é irmã de Gerson, Coate e Merari, que são filhos de Arão. Então ele nasceu lá no Egito, naquele tempo já estava a escravidão vigente. Eles esconderam por 3 meses, havia um decreto para tentar diminuir a população, né? E eles esconderam ele por 3 meses, depois colocam no rio. Todo mundo viu aí na Rede Record a história de Moisés, né? E a rainha, a filha do rei, no caso o rei Seti, a rainha, não se chama Hatshepsut, se chama Hanutmiri, ela então adotou ele, e a Miriam acabou levando o menino para ser criado para a mãe. Já viu quando ele era grande, não fala quando foi essa época, ele foi levado para o palácio e deu o nome de Moshe, tirado, sacado, tirou das águas. E ali não fala também sobre o tempo que ele ficou sendo criado, só diz o Atos capítulo 7, 22, que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Isso fala lá no Atos dos Apóstolos. Então Moisés, nesse período aí, ele fala que depois também, sendo grande, um dia foi lá ver o povo dele que estava na terra de Gozém, e estava ali uma escravidão muito forte, e ele viu um camarada brigando com outro judeu, separou e matou, no caso, no primeiro dia, um egípcio que maltratava um judeu, e depois, quando estavam 2 judeus brigando, ele foi discutir, eles falaram, você quer matar também como matou o outro? E ele fugiu. Chega na terra de Midian, encontra Jetro, o sacerdote de Midian, casa com uma das meninas dele, fica ali 40 anos. Então tem 40 na vida de Moisés. 40 anos que ele ficou no Egito, 40 anos que ele está no deserto, e depois 40 anos que ele fica no deserto, 40 anos no Egito, e 40 anos no Êxodo, carregando o povo nos 40 anos finais da vida dele, até morrer. A história dele é muito grande, vamos resumir rapidamente aqui. Ele, então, um dia pastoreando o rebanho no Monte Horebe, vê uma sarça pegando fogo, uma sarça é um graveto pequenininho, igual uma favaca, e era para pegar fogo, pegava todo dia fogo, né? Batia uma pedreira na outra,
todo dia pegava fogo e consumia. Naquele dia não consumiu, ele foi ver o que era Deus falando com ele, o Senhor eu sou, mandou tirar a sandália dos pés, e falou com ele que ele ia tirar o povo da terra do Egito. Ele arrumou um monte de desculpa, falou que era pesado de língua, pesado de boca, isso não quer dizer gago, né? E Deus falou que ia mandar Arão, ele volta então para o Egito, já morreu aqueles faraó que estavam perseguindo ele, né? E ele então vai fazer o milagre na frente do povo, para saber que ele era agente de Deus, como Deus já tinha feito com ele cá no Monte Horebe, que era o milagre da cobra, a vara virar cobra e a mão ficar leprosa. Ele fez isso também com o faraó não convenceu, foi mandado para o Egito 10 pragas. Vocês sabem que as pragas, cada uma atingiu um deus do egípcio, isso falaremos em outras aulas. E depois, no final, então, a ordem é para sair. A última praga, a praga dos primogênitos. Moisés leva o povo, então, para o deserto e começa a caminhada. Primeiro de cara temos o problema do Mar Vermelho, né? Quando o povo pressiona Moisés, ele bate a vara no Mar Vermelho, eles passam e começa a caminhada. Então começa aquela monte de murmuração contra Moisés, né? E as murmurações são variadas, e nós sabemos que falta água, Deus então manda bater na rocha, depois falta pão, Deus manda o maná, e assim vão caminhando. E o povo murmurando, 10 vezes murmuraram várias vezes, e Moisés, a Bíblia, que era o homem mais manso da terra, hein? Imagina se ele não fosse. E então, depois ele chega no Sinai, sobe ao monte, recebe a lei. Quando está descendo, o povo faz bezerro de ouro. E aí ele desce, manda derreter que é bezerro de ouro, faz o povo beber o ouro do bezerro, né? E tem a batalha contra Amaleque, que ele sobe no monte, Arão e Ur seguram a mão dele, Josué lá embaixo batalhando e guerreando, eles vencem a batalha, né? E tem o episódio do Jetro, que é o sogro dele, vem encontrar com ele, com a Zípora, né? E ele dá um conselho muito bom, que ele estava atendendo o povo o dia inteiro no deserto, com as causas miúdas, falou assim, não, você fica com as maiores, escolhe homens de 1000, líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e 10. Ele faz isso e Deus abençoa, né? Esses ajudantes tem também a Eldade e Medade, que estão no meio, tem os 40 dias de jejum que ele fica lá no monte, para Deus escrever a lei. Quando ele está escrevendo, quando ele vê o bezerro de ouro, ele quebra a lei, depois Deus manda voltar, ele escreve de novo, e passa as orientações para ele sobre o tabernáculo, sobre os detalhes de todos os instrumentos, 7 instrumentos do tabernáculo. Então ele fez 2 períodos de 40 dias de jejum. Evidentemente que esse jejum de Moisés foi milagroso, né? Porque ninguém consegue viver mais de 3 dias sem água. Então foi por Deus. E o tabernáculo é construído, os sacerdotes são consagrados, tem o episódio de Nadab e Abiú, né? Que pegaram fogo estranho, em vez de pegar fogo no altar do holocausto para levar para o altar do incenso, bateram pedeneiro lá dentro, fizeram fogo lá dentro, morreram, né? O episódio do Arão, o Arão quando ele fez o bezerro de ouro mais Ur, também maculou a vida do Arão. Aí nós encontramos então o primeiro censo, quando ele manda fazer o primeiro censo, dá um total de 603.550 pessoas, acima de 20 anos. E depois tem o episódio da mulher cuxita, quando Arão e Miriam começam a reclamar. Isso é uma lição para nós não temos que reclamar de líderes, não tocar nos ungidos do Senhor. Vamos orar. Se o pastor está com problema, se não está concordando com alguma coisa, em vez de falar e murmurar, fala com Deus. E Deus vai tomar providência para agir. Então, a mulher cuxita é um exemplo disso aí, né? A Miriam fica leprosa, atrasa a obra 7 dias, muitas vezes a obra é atrasada porque nós estamos falando mal dos nossos líderes, né? Ele manda os espias, eles vêm em relatório difamatório, Deus mata aqueles espias todos, só fica Josué e Caleb, né? Eles querem sair para a guerra depois, de qualquer maneira, morre lá uns 30 e poucas pessoas, e Deus manda agora rodar Cades Barneia, 40 anos ali, 38 anos eles ficam rodando ali para aprender a murmurar, não é isso? E a história continua, a vara de Arão floresce, tem a rebelião de Coré, Coré é primo dele, né? Porque Coré é filho de Izar, Izar é irmão do pai dele, Arão e Izar é irmão do pai dele. Então os parentes, mesmo a própria confusão dentro de casa, Deus abre a terra e faz eles descerem viva ao Sheol, o Coré, o Datã, Abirão e On, da tribo de Ruben, mas os filhos de Coré escapam e depois escreve aquele lindo salmo lá, Salmo 42, aquele salmo lá, 11 salmos que eles escreveram, porque eles não morreram naquele dia, porque estavam em serviço. Se o Coré tivesse um serviço dele na tenda, não tinha morrido daquele jeito. Então, meu irmão, a lição para você, fica naquilo que Deus mandou, não vai atrás de coisa que Deus não mandou, não. E ele tem as serpentes abrasadoras, que eles fazem aquela serpente, né? Começa a reclamar, Deus manda serpente, Moisés manda fazer uma, que depois, lá na frente, nós vamos encontrar o rei Ezequias ou Josias, derretendo ela, chamado Neusta, né? Tem o caso do Balaão, que ele amaldiçoou o povo, depois faz aquela confusão no Baal Peor. O segundo censo diminuiu a população, e tem o ataque dos midianitas, né? Nós temos esse caso aí.
Começa a tomada da terra, Moisés participou dessa tomada da terra, quando mata os reis do lado de cá do Jordão, que é o rei Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Amorreus. E é aquela terra que vai ficar para a tribo de Ruben, de Gad e metade de Manassés. Né? As cidades refúgio que vai colocar ali, e começa a preparar a sucessão de Josué. No capítulo final de Deuteronômio, ele faz a segunda lei, no livro de Deuteronômio, ele repete a lei todinha, né? 11 jornadas de Cades Barneia, do Monte Horebe até Cades Barneia, ele repete a lei, Deuteronômio quer dizer isso, segunda lei, repete ela toda e dá a bênção para cada tribo no capítulo 33 de Deuteronômio, e a Bíblia diz que ele sobe no Nebo, por causa daquela desobediência, em vez de falar a rocha, na segunda vez, em Refidim, ele bateu na rocha, Deus não deixou ele entrar na Terra Santa. Então ele sobe no cume do Pisga, no Monte Nebo, e a Bíblia nos diz, lá depois em Judas capítulo 1, 9, vai dizer que quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo infamatório. E lá no Torá, nós vamos saber no livro da lei, que Deus enterrou Moisés, ele morreu. Moisés morreu, foi enterrado. Mas houve uma disputa com Satanás, queria pegar o corpo dele para fazer idolatria, com certeza. Né? Ele morreu com 120 anos, tem o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, que ele diz que os dias do homem são 70, quando passa disso e chega a 80 cansado e enfado. Então, por causa desse salmo aí, ele escreveu essa parte aqui, ó. 120 anos morreu Moisés, seus olhos não escureceram e nem perdeu o vigor. Para mostrar que ele foi diferente, porque Deus foi um profeta que nunca teve igual ele, que Deus falava face a face com ele. Deus falava direto com ele. Ele viu Deus, ele esteve no monte, foi uma bênção muito grande. Moisés e Elias transfiguraram, Mateus 17, 3, nós temos a transfiguração deles, né? E em Jeremias também encontramos Moisés e Samuel, que são exemplos de líderes que disse em Jeremias que ainda que eles intercedessem, não resolveria. Então essa é a história de Moisés, rapidamente. Nós voltaremos depois em outras aulas falando mais sobre outros livros. Um abraço.